Fala, família Zoeira do Fogão, estou aqui pelo Kadir. Botafogo hoje ia decepcionar de uma forma, ia ser uma vergonha enorme. Antes de eu botar a matéria aqui, vou pedir duas coisas para você, uma para curtir o vídeo e outra para você hypar esse vídeo. Vai aparecer, tá no telefone? Quando você apertar curtir, vai aparecer quer hypar esse vídeo, ajuda, que vai crescer cada vez mais esse vídeo. E que nem eu falei, estou aqui pelo Kadir. Só por ele, que hoje merecidamente marcou 2 gols e deu a vitória do Botafogo. Vamos lá ver a matéria completa e já eu volto. Vamos lá ver. Sobre o Sport, porque o Ancelotinho, David Ancelotti, está dando entrevista. Ouvimos o pai, agora... Ouvimos o pai, agora o filho fala aqui no Troca. A vitória é importante porque agora nos aproximamos ao final da temporada, então cada 3 pontos são fundamentais e seguimos em uma sequência de resultados boa, então contentes pela vitória, não tanto por como jogamos, sobretudo na primeira etapa, mas é uma vitória importante. Tivemos jogos onde jogamos bem e não conseguimos os 3 pontos, hoje o que importa é essa vitória. Jogadores da base temos alguns que treinam com o time profissional, que tem nível para ter essa oportunidade que teve Kadir hoje. E Kadir aproveitou da oportunidade e todos estão muito contentes com ele e compartilhar com ele esse momento, porque é um dia que ele não vai esquecer na sua vida. Então é bonito ter sempre e compartilhar com eles esses momentos. David, boa noite. Leonardo Pereira do portal Jogada 10, parabéns pela vitória. Você chega ao 6º jogo sem perder, né? Não sei se você sabe, mas é a sua melhor sequência desde que chegou ao Botafogo. Essa série invicta, superando o seu início aqui no clube, quando você ficou 5 partidas sem ser derrotado. O que esses 6 jogos sem perder te dizem? É o teu melhor momento no Botafogo, na análise fria dos números? Você sente mais conforto de estar aqui? Como é que você interpreta essa série invicta de 6 jogos sem derrota? Obrigado. Acho que voltaram jogadores importantes no elenco que estão tendo agora continuidade. É verdade que hoje desfalcaram Correa e Santi, mas acho que agora ter um elenco mais completo está ajudando o time para ter mais solidez. Tivemos uma boa solidez defensiva até hoje. Hoje o time não defendeu bem, mas em geral, nessa sequência de jogos, acho que o motivo principal pela continuidade do time é que voltaram jogadores, que temos mais elenco. Então temos mais jogadores no banco preparados para entrar e jogadores importantes como Danilo, por exemplo, que é só um exemplo, mas Danilo é um jogador que agora está tendo continuidade, é um jogador importante que não tivemos sempre. Então agora acho que essa sequência de resultados positiva é por isso. Boa noite, David. Gustavo Bandeira do Fogo na Rede, parabéns pela vitória. Hoje o Botafogo pareceu muito ansioso no primeiro tempo, mas no segundo tempo teve mais paciência para jogar e o segundo e o terceiro gol evidenciaram isso. Desde a sua chegada você já tinha inclusive enfrentado adversários que jogaram que nem o Sport hoje, em bloco baixo, se defendendo mais próximo ao gol do adversário do Botafogo. Como foi, por exemplo, no jogo contra o Vitória, aqui também no primeiro turno. Eu queria saber o que você tirou de lições desses momentos e qual foi a conversa com os jogadores no intervalo para melhorar esse desempenho ofensivo e ter mais tranquilidade na hora de definir as jogadas. Obrigado. Acho que você falou de ansiedade. Era o que temos. O estado mental do jogo de hoje era muito importante. E não tivemos um estado mental bom. E isso fez que na primeira etapa muitas coisas erramos. E nós somos um time que joga ofensivo. Então temos poucos jogadores na construção. E quando temos erros, estamos expostos. Jogando com ansiedade, esses erros aumentaram, perdemos o controle do jogo e jogamos contra um time que vem aqui para especular no resultado, para ganhar. Então perdemos o controle, não falamos muito de tática no intervalo, falamos mais desse estado mental que temos que ter. Na segunda etapa fico satisfeito por isso, porque acreditamos até o final e temos mais paciência, mais calma. É verdade que contra bloco baixo sempre tivemos problemas. Acho que hoje não forçamos muito situações de cruzamento, como pode acontecer muitas vezes. Procuramos mais entrar com passes dentro da área, que é o que procuramos fazer, porque temos 3 meias que jogam dentro. Então, conectar mais com esses 3 jogadores, estar com passes dentro da área, que é o que procuramos fazer, porque temos 3 meias que jogam dentro. Então, conectar mais com esses 3 jogadores,
Por isso entrou Montoro e não entrou um segundo delantero, por exemplo, porque não queria forçar jogadores na construção e quando temos erros estamos expostos. Jogando com ansiedade, esses erros aumentaram, perdemos o controle do jogo e jogamos contra um time que vem aqui para especular no resultado, para ganhar. Então perdemos o controle, não falamos muito de tática no intervalo, falamos mais desse estado mental que temos que ter. Na segunda etapa fico satisfeito por isso, porque acreditamos até o final e temos mais paciência, mais calma. É verdade que contra bloco baixo sempre tivemos problemas. Acho que hoje não forçamos muito situações de cruzamento, como pode acontecer muitas vezes. Procuramos mais entrar com passes dentro da área, que é o que procuramos fazer, porque temos 3 meias que jogam dentro. Então, conectar mais com esses 3 jogadores. Por isso entrou Montoro e não entrou um segundo delantero, por exemplo, porque não queria forçar situações de cruzamento. Porque quando forçamos cruzamento, muitas vezes perdemos aún mais a capacidade de atacar 2 vezes. É difícil achar alguém que fosse ter esse nível de impacto, assumir a responsabilidade de ter números tão bons. Mas o jogo era de lado a lado, de um lado ao outro. Você vê que tem oportunidade de um lado. Em análise, ele foi divertido. Tem oportunidade do outro. Foi agradável de assistir. Daquele jogo que você lamenta quando termina. Desde que você seja um espectador neutro, né? Poderia ter saído mais gols, realmente, para ficar um pouco, para dar um pouco mais de importância, né? Mas acho que, do ponto de vista do treinador, né, é um jogo que deixa muitas dúvidas, né? Preocupado, no aspecto defensivo, o comportamento do Botafogo hoje foi, assim, precisa melhorar bastante para ser mais competitivo. Jogando como se fosse um lance do Danilo. Amistoso, Exato, algo assim, parecia um amistoso de fim de ano, né? Muito aberto, pouco controle. Essa a paulada do Alex Telles, né? que o Savarino... Savarino tá de sacanagem de fazer um gol desse, rapaz. Se ele desvia e faz o gol, ele vai pro hospital, né? Em seguida, tamanho a paulada do Alex, pegou na veia o Alex. Aí eu passo o Danilo, pro Cadinho. O movimento do Cadinho. Movimento importante do Cadinho. E outro, né, Alex? Domina na coxa com categoria, já deixando a bola em condição de finalizar. Que linda a imagem, né? É linda a imagem. Chora e bate cruzado. O futebol mexe demais. E no Panamenho, tem muita coisa por trás de uma emoção dessa, na verdade, da história. Né, cara? Chegou há pouco mais de um ano, né, ao Botafogo. Tinha participado só de 9 minutos. Isso, ao todo, somando, ao todo, até entrar no né? jogo de hoje, 2 partidas. E já marca 2 vezes, mostra que tem estrela e que o torcedor estava certo. O torcedor estava certo em pedi-lo no depois, time, né? Olha lá, foi abraçar o David. Olha lá, não chorando. É bom o momento do Arthur Cabral. O Cris Ramos, que foi uma opção, se hoje lesionou. De repente se abre um caminho para ele nessa reta final de temporada. Vai encorajando, né? O campo ele vai te encorajando, às vezes, colocar os E vai dando mais subsídios ao treinador também, né? Porque, se alguém questionasse, mas botar o menino para começar, entrou bem, personalidade, fez 2 gols, tá treinando. O Guanabara tá na Copa, hein? E aquele negócio, tudo tem seu tempo, a hora que acontece, pronto, cara. Esse é o tipo de jogo que já dá uma chancelada boa de... Pode ser, lógico, ele vai jogar, vai fazer outros jogos bons, outros ruins, mas já pode ser aquele negócio no momento onde você às vezes não consegue estar mobilizado 100%, um jovem jogador, ele vem com tudo, né? É o lance que o David Ricardo salva a chance do... Mas veja as chances que o Botafogo cedeu a Sport. E a parte final do jogo, especialmente, é isso aí. O meio-campo era um vazio. O jogo era um jogo de área a área, quase. Se num jogo organizado, o desgaste vem, já acaba dando espaço, imagina um jogo do jeito que foi. Porque o Sport foi jogar também, depois veio o dilúvio, né? Choveu muita chuva no Rio nesse fim de noite. Noé já estava quase voltando ali, cara. E aí começou o jogo a alternar a oportunidade de um lado e do outro. E aí é o gol, né? Olha lá. Danilo recebe. Entre as linhas, que é o que o Danilo faz e a finalização é boa. A finalização é linda. É o dia de luz do menino, não tem como. Acertou a coruja ali, né? O bicho é forte, hein? E é um jogador que traz esperança pro torcedor, né? Que o torcedor sempre gosta de ver menino entrando e resolvendo. Todo jogador que faz gol traz esperança, rapaz. Isso é o que todo mundo quer. Ó que batida bonita, sem chance pro Gabriel, né? O goleiro do Sport. Ó, tumba! Quase. Dá uma desviadinha. Ó o joelho do Gabriel, quase que vai o colateral medial. Que ensina o Sport, né? Pois é. Além do rebaixamento, essas viradas sofridas. Sofreu a virada contra o Flamengo, sofreu a virada contra o Galo, agora sofreu a virada contra o Botafogo. Teve no primeiro turno, também saiu ganhando de 2-0. São Paulo. São Paulo, lá na ilha, né? Enfim, fim de campeonato melancólico aí do Sport. Mais frustrante do que isso daí, impossível.
Deixa eu mostrar para vocês aqui, tem rodada do Campeonato Brasileiro, começou hoje, na verdade, né? Mas amanhã teremos vários hoje jogos. Não, né? Já teve o jogo do Red Bull com o Atlético. Com o Atlético também, né? Temos também a dica do Gato Mestre para essa rodada, para você que escala o seu time no Cartola. E a dica do Gato Mestre é... O resultado foi gigantesca, mas foi um Botafogo que conseguiu, no segundo tempo, ser mais coletivo. Foi uma equipe que conseguiu se estruturar melhor para construir o resultado. Como eu disse, o Danilo foi muito bem, o Arthur foi muito bem, o Savarino sempre irregular, né? Acabou até cansando no segundo tempo, saiu ali no final para a entrada do Montoro e conseguiu, pelo menos, o Botafogo olhar para esse jogo como um jogo onde o adversário jogava sem responsabilidade e o Botafogo com toda a responsabilidade para vencer a partida, Edu. E aí nessa briga, né, com o Bahia, porque nesse momento o Mirassol se afastou, né? O Botafogo briga com o Bahia por uma vaga direta na próxima Libertadores. E chegar a 55 pontos, faltando 4 rodadas, sabendo que o Bahia tem nesse meio de semana um jogo em casa com o Fortaleza, que é um time que está brigando contra o rebaixamento, e ainda enfrenta esse Sport lá na frente, né? Ainda tem esse jogo contra o Sport, acabou sendo um resultado, e aí falando de resultado, não só de desempenho, foi um resultado importantíssimo para o Botafogo, 15ª vitória do Botafogo no Campeonato Brasileiro, a 9ª jogando em casa. É um time que tem feito pelo menos o seu papel jogando no Engenhão, os 17 jogos que fez até agora, 9 vitórias em casa, e a gente está vendo a classificação na tela. Eu passo a bola para você, seu Edu Elias. Obrigado, seu Alton Serra. Tá aí, Flamengo 71, Palmeiras 68. A gente vai falar já dos desafios desta quarta-feira para as duas equipes. O Flamengo vai encarar o Fluminense e o Palmeiras, o Vitória. Aí Cruzeiro 64 pontos, o Mirassol 59, como o Elton destacou, já se distanciou ali do Botafogo, né? Que já fez o jogo 34. O Mirassol ainda no 33 tem 4 pontos a mais. Bahia ainda vai jogar 53 pontos, Fluminense 51. E aí segue Bragantino, São Paulo, Atlético Mineiro, ainda tentando buscar ali uma vaga na Libertadores. Vasco e Ceará, Corinthians 42, Grêmio 40, Inter 37. Luta para escapar do rebaixamento nesse pedaço, Santos 36, Vitória 35, Juventude 32, Fortaleza 31 e Sport 17. Já rebaixado o Sport. O Elton, mostrou um poder de recuperação o Botafogo, né? Acho que você destacou bem o Sport jogando com uma leveza. Você vê que a gente vai ver já as estatísticas. O Sport tentou, teve outras chances, inclusive quando estava 2-2, teve chance de conseguir também o seu terceiro gol. Vamos dar uma olhada nas estatísticas até para embasar melhor o seu comentário. Tá aí, ó, posse de bola, mais do Botafogo, 59% contra 41%. Finalizações, 27-15, ou seja, quase o dobro do Botafogo. 9 no alvo contra 4 do Sport. Grandes chances, 8-5. Ações na área rival também em vantagem do Botafogo, 38 contra 23. Mas o que eu destacava é que o Sport joga, né? Tá jogando mais solto. O jogador também querendo mostrar o seu trabalho, porque é uma vitrine, né? Tá na Série A, jogando ali com os grandes do futebol brasileiro e pensando em contrato também no ano que vem. E aí joga mais solto, com essa leveza. 15 finalizações, 4 no alvo. Mas falando do Botafogo, Elton, você acha que o time mostra força com essa recuperação? Porque teve o que o Jufo falou, a torcida pegou no pé, ficou preocupada, mas foi buscar o resultado e lutando para isso, debaixo de chuva e tudo, mostra uma força para chegar ali entre os 4 primeiros, talvez? Sim, e só lembrando, Edu, que o Sport finalizou 15 vezes e fez 2 gols, contra um Botafogo que desde aquela derrota para o Flamengo, né, aquele 3-0 com muita autoridade do Flamengo, o Sport vinha, o Botafogo vinha de 5 jogos e apenas 2 gols sofridos, aquele 2-2 contra o Santos. E aí é um time que tem melhorado defensivamente, então o Sport conseguiu fazer 2 gols nesse Botafogo, que melhorou o seu sistema defensivo e tem saído de campo, a maioria das partidas, com baliza 0. Não foi o que aconteceu agora contra o Sport. Por isso que eu falo que o resultado até vale mais, né, do que o desempenho do Botafogo, que teve esse sistema defensivo com o Barbosa e o David Ricardo. A gente sabe que
o Botafogo tem tido dificuldades, né, nesse sistema defensivo com algumas lesões, perdeu o seu goleiro, o principal goleiro, e o goleiro reserva também, né? E aí o Léo Link tem sido titular nas últimas rodadas. É uma equipe que muitas vezes tem que mudar os laterais porque eles são muito sobrecarregados. Aconteceu isso mais uma vez com o Vitinho e o Alex Telles. Então a gente sabe que o Botafogo tem suas dificuldades. Encontrou no Danilo ali uma sustentação ao lado do Marlon Freitas que fez com que o time marcasse e jogasse melhor e protegesse bem a defesa principalmente. E eu acho que esse time que consegue marcar melhor também, consegue marcar porque os pontas ajudam muito mais do que ajudavam as rodadas atrás, né? O Arthur ajuda na fase defensiva, o Jefinho também. É lógico que esse jogo fica essa questão de, olha, quase o Botafogo se complica contra um time já rebaixado para a Série B com muitas rodadas de antecedência, porque se o gol não sai no final, o empate seria muito frustrante, né, para um time que briga por uma vaga direta na Libertadores. Mas teve essa força, teve essa intensidade, é um time que não desiste, Edu, e a gente não pode dizer isso do Botafogo, que muitas vezes falha no campeonato, se distanciou muito da luta pelo título, em algum momento até se distanciou da briga por vaga direta na Libertadores, mas essa sequência invicta fez com que o time se recuperasse, os tropeços do Bahia também nesse meio caminho, e a gente viu que fez com que o Botafogo se aproximasse, a transformação de G4 no G5, né, porque aí abre mais uma vaga direta para o quinto colocado, isso fez com que o Botafogo também chegasse a esse momento do campeonato sonhando com a vaga direta na Libertadores, muito mais pelos resultados do que necessariamente pelo desempenho, porque parece que é um Botafogo que vai tentando montar quebra-cabeças jogo a jogo para ter um time equilibrado para enfrentar adversários difíceis, como o Botafogo enfrentou o Mirassol, por exemplo, aquele 0-0 fora de casa, como enfrentou o Santos, que foi um jogo complicado, contra o Vitória, nem se fala, né, no Barradão, aquele 0-0, e adversários que já estão sem nenhuma pretensão no campeonato, que é o caso específico do Sport Clube do Recife. Como eu disse, né, Edu, a gente viu a classificação, o Sport tem 17 pontos, pode chegar vai fazer mais 12 pontos, tem 12 pontos em disputa, né? 4 jogos. Pode chegar, se vencer os 4 jogos, a 29 pontos. O Fortaleza, que é o vice-lanterna, tem 31. O Sport já caiu e já caiu como lanterna do Campeonato Brasileiro, faltando 4 rodadas para acabar o campeonato. É isso, o Botafogo então vem 6 jogos sem perder, né? Empata, vence, empata, vence, empata, vence. 3 jogos, 3 vitórias. Mas a gente tá falando de um esporte que, apesar de rebaixado, deu trabalho, por exemplo, contra o Flamengo, né? Mas a notícia do dia é o Kadir, panamenho, garoto de 18 anos. Vamos falar um pouquinho sobre o garoto bom de bola que a torcida pediu, entrou e fez 2 gols, garantiu a vitória contra o Sport. Fez 2 gols, 3 finalizações, 2 finalizações no alvo e 8 duelos. É o segundo no elenco do Botafogo em duelos, 4 duelos aéreos, mais 3 ações na área rival. E isso desde a entrada dele em campo. Ele entrou aos 39 do primeiro tempo. Então, gostei do título. Prazer, eu sou o Kadir. Vamos dar uma olhada, daqui a pouco a gente volta pro Nilton Santos com a saída dos jogadores, quem sabe o David Ancelotti também falando sobre essa vitória, mas vamos falar mais dessa rodada 34, ver o que vem por aí. Já tivemos o Bragantino vencendo o Atlético Mineiro, né? E também agora o Botafogo vencendo o Sport. Os outros todos os times têm 33 jogos. Fluminense e Flamengo jogam nesta quarta-feira. Fla-Flu no Maracanã, tem Santos e Mirassol, Grêmio e Vasco, Juventude e Cruzeiro, Bahia e Fortaleza, Corinthians e São Paulo, Ceará e Internacional. Também nesta quarta-feira, 7h30 da noite, a gente tem Palmeiras e Vitória. Esse jogo é lá da 37ª rodada. Palmeiras jogaria com o Galo nessa rodada. E por isso, o Galo também, né? O jogo também contra o Bragantino era da 37ª rodada. Então, esse jogo foi antecipado exatamente para o Galo poder jogar a final no sábado contra o Lanús da Conmebol Sul-Americana. Para quem nos vê ao vivo, tá o reloginho na tela com a contagem regressiva para esse jogo que você vai acompanhar aqui. Bom, família zoeira, tá aí, né? Que jogo, um jogão. Foi um jogão, 3-2. Botafogo perdia de 2-0, virou para 3-2 no finalzinho, no apagar das luzes.
o moleque veio, fez 2 gols, tal, chuva, pô, tudo com emoção. Pô, legal, né? Foi um Botafogo e Flamengo? Não. Foi um Botafogo e Palmeiras? Não. Botafogo e São Paulo, Botafogo e Fluminense? Não. Foi Botafogo e Sport. O time que vinha de 5 derrotas seguidas, tomando de goleada. É um time que já está rebaixado há muito tempo, né? O Sport todo mundo já sabia que estava rebaixado, só não contava matematicamente porque tinha 1%, que a gente sabe que 1% ninguém ia se livrar, né? Então assim, o Botafogo levou 2 gols dentro de casa do Sport. Mas o Sport fez um bom jogo contra o Atlético Mineiro, vencia por 2-0, tomou a virada. Porque aí o goleiro falhou, e aí desestruturou o time, e aí tomou a virada. Mas o Sport fazia um bom jogo contra o Flamengo, vencia por 1-0, teve 2 jogadores expulsos com 5 minutos, em 5 minutos 2 jogadores expulsos, aí desestruturou com 2 a menos contra o Flamengo, tomou 5-1. Gente, com todo o respeito ao Sport, o Sport não foi rebaixado contra o Flamengo, não foi rebaixado contra o Galo, nem contra o Botafogo. O Sport foi rebaixado desde quando começou o campeonato. O Sport tem 2 vitórias, uma fora contra o Grêmio e uma em casa contra o Corinthians, se não me engano. É uma das piores campanhas da Série A da história dos pontos corridos. Só está atrás da Chapecoense, que se não me engano é a primeira colocada, e o segundo colocado agora eu não lembro. Então o Botafogo tomar um sufoco do Sport. O goleiro do Sport é melhor do que o nosso. É melhor do que o nosso. O Botafogo teve que ir atrás de um garoto, uma promessa, que é o Kadir, que eu tô aqui gravando por ele, tá? E pela torcida do Botafogo que me assiste, em respeito a vocês, porque pelo Botafogo em si, eu não gravaria esse vídeo. Então, o Botafogo teve que ir lá buscar um... Quem nasce no Panamá, o quê? Panaense? Não sei. Panaense, não parei pra pesquisar. Moleque lá do Panamá, pra vir aqui decidir o jogo. Não teve Arthur Cabral, que veio, né, o dinheiraço aí. Não, o moleque tá decidindo o jogo. Não é a primeira vez que ele entra bem, não. Ele já vem entrando em alguns jogos muito bem no Botafogo. Perdeu há pouco tempo atrás um gol também assim, que daria uma vitória. O Botafogo, não lembro contra quem agora, no final também do jogo. Ele entrou, quase fez o gol. Mas assim, que loucura é essa que o Botafogo... Chegamos à 5ª colocação, ultrapassamos, enfim, o Bahia, abrimos 2 pontos. O Bahia só joga na quinta-feira. E a gente vai ter que secar o Bahia. Aí tem um Fla-Flu amanhã. Como é que eu vou torcer pro Flamengo? Não dá. Aí nesse momento, olhando na tabela, como é que eu vou torcer pro Fluminense? Então eu tenho que torcer pro empate. Que aí o Fluminense também não encosta tanto no Botafogo. O Botafogo tá à frente do Fluminense, mas o Fluminense tá agora a 4 pontos do Botafogo. Então se vencer fica 3. Fica 1. Então assim, um empate. O Flamengo é o líder. Eu queria que perdesse esse jogo pro Palmeiras ganhar, né? Está secando, claro, somos rivais aqui, cariocas, não tem como torcer pro Flamengo. Mas enfim, né, eu quero saber a opinião de vocês. Eu tô vendo muito torcedores do Botafogo muito puto com esse jogo. Principalmente, claro, quem parou para ir ao estádio ver a um jogo que o Botafogo perdia de 2-0. E olha, se fosse um jogo de 5-4, não era exagero não, tá? O Botafogo teve bola na trave, perdeu um caminhão de gols, e o Sport também, apesar de não ter tido uma bola na trave, perdeu um caminhão de gols também. Então, realmente foi um jogão. Só que você fazer um jogão contra o último colocado, já rebaixado há muito tempo, o time que só venceu 2 partidas de 35, 34 rodadas, venceu 2, e o Botafogo fazer um jogão contra esse time, é que tem algo muito errado no Botafogo, que a gente precisa saber o que está acontecendo, que não é possível. Outros vão botar a culpa no Latinho. Tem horas que parece que o próprio time está fazendo um corpo mole pra ver se o técnico vai embora. É possível, cara, que, cara, não faz sentido o Sport ser competitivo com o Botafogo hoje. Não sei se eles iriam ganhar do Flamengo, se eles iam empatar com o Flamengo. Mas eles também venciam o Galo por 2, tomou 4 gols, acho que foi 4-2 Galo em questão de 15 minutos. Então é um time que sempre dá um apagão, não é à toa que eles foram o último colocado. Então assim, o importante foi a vitória? Foi. Mas precisa melhorar muita coisa, porque provavelmente esse time vai ser a base de 2026, que vai iniciar o Campeonato Carioca e o Campeonato Brasileiro em 2026, vai ser praticamente esse time que vocês estão vendo aí. Tem que ajeitar muita coisa, tem que melhorar muita coisa. Bom, das 3 rodadas em casa, uma já foi, uma vitória. Eles precisam vencer as 3 para se garantir na Libertadores.
E esse time, teórico, parece que não quer ir para a Libertadores, mas ganhou 3 pontos e chegou à 5ª colocação, que nesse momento leva diretamente à Libertadores. Agora faltam mais 2 jogos em casa. O último jogo em casa vai ser contra o Fortaleza. Vamos ver. Deixa a opinião de vocês aí. Eu tenho certeza que você tá puto, que nem eu. Puto. Eu falei, só tô aqui pelo Kadir, que esse mereceu. Vou ficando por aqui. Fiquem todos bem. Amanhã tem mais conteúdo, hein? Não esquece de curtir o canal e hypar esse vídeo. Tô ficando por aqui. Até a próxima. Fui.